Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por esta oportunidade de nós estarmos de posse de mais um assunto da escola bíblica, da lição do segundo trimestre, a lição de número 5, que tem como tema Libertos do pecado para uma vida em Cristo, para uma nova vida em Cristo. Como nós já dissemos em outras oportunidades, todo esse trimestre vai girar em torno da Igreja de Cristo, que é a Igreja eleita. A lição de número 5 tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 ao versículo de número 10. O texto áureo da lição, o texto maior, como dissemos, se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e o 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Este é o texto maior da lição da leitura bíblica de hoje. A verdade prática da lição diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. Observe que o apóstolo Paulo ele vem falar agora no capítulo 2, começando essa lição, no capítulo de número 2, ele vem focar acerca da nova vida em Cristo, da salvação, né, do livramento da condenação. Então, falando de salvação, nós observamos que há inúmeras bênçãos que acompanham a salvação. Né? Vimos em lições passadas acerca da sublimidade das bênçãos espirituais, né? E na lição de hoje ela vem mostrar que nós fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito de vida eterna. Né? Vida eterna é a doutrina bíblica em que nós, como cristãos, cremos e buscamos a vida eterna. E esta vida, diz a Bíblia, que está em seu Filho Jesus Cristo. O primeiro versículo da lição, Paulo ele ensina aos irmãos Efésios, como já vimos, que este livro foi endereçado aos irmãos de Éfeso, né? Aí Paulo diz no primeiro versículo do capítulo 2, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Né? Observe que Paulo ele estava falando para os irmãos que fisicamente estavam vivos, mas que outrora eles estavam mortos. Aí Paulo diz: olha, ele vos vivificou, ou seja, ele, Jesus, deu vida outra vez. Vivificar é dar vida outra vez, quando vós estavas mortos em ofensas e pecados. Quando falamos mortos em ofensas e pecados, né, é necessário entendermos que a Bíblia mostra pelo menos 3 tipos de mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, ou a segunda morte. A morte espiritual ocorreu lá no Jardim do Éden, quando Deus disse a Adão, né, Adão perfeito, né, tinha porém o direito de escolher, sendo limitado, e Deus agora: Adão, de tudo que há no jardim tu comerás, tu administrarás, porém da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E ficou diante de Adão aquela árvore. Ele tinha o livre-arbítrio, porque ele disse: olha, no dia que você comer, certamente morrerás. Deus estava falando ali da morte espiritual. E, consequentemente, a morte física viria, pois o homem até então, ele seria imortal. Né? Então, quando Paulo diz: ele vos vivificou, ele estava dizendo que estavam mortos em pecado, espiritualmente mortos diante de Deus, separados diante de Deus, mas agora, depois que os irmãos Efésios reconheceram isso e aceitaram a Jesus, eles agora foram vivificados. Eles passaram a ter nova vida
em Cristo. Né? Então, a morte espiritual é a separação do homem para com Deus, ocasionada pelo pecado. Porque o pecado é quem separa o homem de Deus. Aí ocorre a morte espiritual. A morte física, que é a consequência, a separação da alma e do espírito do corpo. Essa é a morte física. E a Bíblia também fala de morte eterna, que está registrada lá em Apocalipse, nós podemos ver no capítulo 20, versículo 5, diz que bem-aventurado aquele que não faz parte da segunda morte, né? Então, se refere à segunda morte lá na eternidade ou à morte eterna, como está bem esclarecida na Bíblia Sagrada. Então, existe, como vimos em lições passadas, existem alguns entendimentos que Pelágio, por exemplo, o semipelagianismo de João Cassiano, né? E Pelágio, o pelagianismo, que entende e ensina que Adão, ele pecou, a condenação, ou seja, o efeito do pecado, ficou para si. O homem que descendeu de Adão, até hoje, nossos dias, ele não foi afetado com os atos de Adão. E o homem hoje se encontra neutro, com livre arbítrio, e sendo assim, ele pode falar com Deus a qualquer momento, e que acerca da salvação, é ele e Deus. Ele não pecou, não está morto diante de Deus, de acordo com os pensamentos de Pelágio. E nós vimos que não é. Quando a Bíblia Paulo fala em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está se referindo ao pecado original, ao pecado de Adão. Adão pecou e toda a raça humana sofreu essa consequência. Ainda como reforço, está lá em Romanos, Paulo ainda reforça essa verdade. No capítulo 5 de Romanos, versículo de número 12, né? É melhor acreditar no que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus, do que em conceitos de homens. Né? Enquanto Pelágio diz que o homem não herdou de Adão o pecado original, né? A Bíblia diz que o homem herdou. Então, o que é que Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, não resta dúvida de que todo o ser humano que partiu de Adão, ele herdou sim o pecado original. Ainda no versículo 19 do mesmo capítulo 5 de Romanos, está muito claro também, como diz: porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O primeiro Adão, por causa dele, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Olha, que é uma condição, muitos serão feitos justos, né? E esse será depende do próprio homem de reconhecer e buscar o perdão para o seu pecado. Pois bem, nessa natureza, sendo assim, o homem agora ele passa a ser servo do pecado, escravo do pecado. Deixou de reconhecer a Deus como Senhor, a Jesus como Senhor, e agora ele é servo ou escravo do pecado, como bem diz a Bíblia, né? E o homem não faz aquilo que quer, porque ele tem um dominador, tem um Senhor sobre si, que é o pecado. E nessa condição, nós sabemos, baseado na Bíblia, é que o homem, diante de Deus, ele está morto. Aí Paulo ainda diz no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que haver uma justificação. Então, Paulo diz: olha, e vos vivificou quando vós estavam mortos em ofensa e pecado. E o que vem a ser pecado? Né? Existem inúmeras pessoas que nem creem em pecado. Por exemplo, o que foi que você fez para merecer a morte? Qual foi o pecado que você cometeu? Justamente por não crer no pecado original cometido por Adão. Né? Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Né?
Aí Paulo diz, ó, no versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, como disse, o homem ele não faz o que quer, ele é impulsionado pelo espírito que agora opera no mundo, pelo príncipe da potestades do ar, né? Uma alusão ao diabo, porque o homem escolhe ou servir a Deus ou servir ao diabo. Ele não fica neutro. O primeiro ponto da lição, o comentarista ele foca muito bem quando ele diz a antiga natureza morta em ofensa e pecado. Né? O pecado nada mais é do que desobediência, iniquidade, injustiça, rebelião. Né? No modo geral, o que define pecado é errar o alvo. Errar o alvo. O homem tem a liberdade de ou fazer o certo ou errar. Então, ele escolheu errar o alvo, pisar de forma deliberada em falso. E aí trouxe todas essas consequências. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas. Olha, Paulo é muito enfático quando ele diz que e vos vivificou, estando vós mortos, né? Antes da regeneração. Agora, regenerado, o homem passou a ter vida em Cristo. Diante de Deus, ele está vivo. Aí nós vimos na Bíblia, em inúmeras passagens, reforçando isso, né? Na passagem de Nicodemos, por exemplo, no capítulo 3 de João, quando Jesus disse a Nicodemos que necessário era ele nascer de novo. Observe que Nicodemos já tinha idade e Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Jesus se referia a esse novo nascimento, que essa velha vida ia ser crucificada e o homem ia passar a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a doutrina do novo nascimento é bíblica, né? É farta de provas na Bíblia de que realmente o homem sem Deus ele está morto espiritualmente. Quanto à salvação que Paulo ele tanto ensina, né, que é a teologia da soteriologia, ele vem dizer que esta salvação foi iniciada, né, projetada por Deus, né, porque existe o semipelagianismo, que diz que o homem quem tomou a atitude, e nós podemos observar aqui, sem fugir do assunto, que o homem morto, como estava, ele não tinha condições de tomar atitude e se direcionar a Deus. Ele estava morto em ofensas e pecado. E o semipelagianismo, de João Cassiano, diz que o homem tomou atitude e aí Deus deu continuidade. Aí vem Jacó Armínio, que é o arminianismo, que é o ensinamento que mais se adequa à nossa teologia pentecostal. Ele diz que Deus tomou a atitude. Realmente, o homem não tinha condições e Deus agora, sendo com um amor extremo, com abundante graça, com a riqueza de amor, ele foi lá e deu a condição ao homem de ele reviver. Deu a condição, o primeiro passo foi de Deus. E o homem agora observando, tendo entendimento dessa verdade, ele escolhe sim ou não. O homem, em sua natureza decaída e diagnosticada como mortos, né? Como já dissemos, que o homem sem Deus, ele está morto. E ainda a Bíblia diz que o homem no pecado, ele está separado de Deus. Como dissemos, que Deus ele tem um amor imenso pelo homem, porém, os atos desse homem é quem separa a criatura do Criador. Como diz lá em Isaías, no capítulo de número 59, né? Um versículo muito conhecido, que Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, realmente, não há dúvida
de que o homem, na sua vida de pecado, ele está distante de Deus, ele está separado de Deus, ainda que o próprio homem não aceite, mas esta é a realidade de que o homem sem Deus ele está morto. Paulo diz que antes andaste segundo o curso deste mundo, né? Paulo ensinava aos irmãos que antes vocês estavam mortos moral e espiritualmente. O homem vivia desregrado, vivendo nos deleites, nos prazeres do mundo, fazendo aquilo que a carne lhe desejava que fizesse. E Paulo diz, olha, antes vocês viviam no curso deste mundo. O versículo de número 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Né? O homem agora viveu sob domínio do maligno. O Deus desse século, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, porque o Deus desse século, se referindo ao diabo, ele cegou o entendimento dos homens para que ele não visse a luz do Evangelho e nem resplandecesse nele a glória de Deus. Então o homem ele está espiritualmente cego, sem querer ver a luz do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Toda a natureza do homem, todo o entendimento, toda a vontade, o impulso que a carne, a natureza pecaminosa levava o homem, era só de pecado, de desobediência. Era essa a natureza que o homem andava. Né? E Deus, né, como o homem, obra-prima de suas mãos, né, já na sua onisciência, na presciência dele, já havia elaborado esse plano de resgatar o homem para com ele. Vivificados pela graça. Graça, como nós bem sabemos, é o favor imerecido de Deus. É o presente que Deus deu à humanidade. Né? Vivificado pela graça. Ou seja, a graça, quando alcançada pelo homem, é a única forma de ele ter vida outra vez. Né? A graça de Deus, que é o favor imerecido. O homem não merecia. O homem não fez nada por merecer. Diz também o calvinismo, né, como nós vimos nas lições passadas, que Deus, a uns ele salva e a outros ele condena. Já está tudo determinado. Se choca com os ensinos bíblicos, porque a graça de Deus, ela alcança todos os homens em todos os lugares. E aí, cabe agora ao homem fazer a sua parte. Então, Deus seria injusto se uns homens ele condenasse e a outros homens ele salvassem. A graça seria inútil. Né? O livre-arbítrio, e onde ficaria o livre-arbítrio neste caso? É o semi-pelagianismo, né? Que diz isso, que o homem, ele por si só, ele se salva, ele quem procura, parte dele o querer ser salvo ou não. Então, essa graça de Deus, ela abrange todos os seres humanos. Tito, Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 2, versículo 11, 12 e 13, ele diz, porque a graça de Deus, a graça salvadora, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, anunciando que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, tem que renunciar ao pecado, e às concupiscências, que é o desejo exagerado da carne, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tudo isso por causa da graça de Deus, que é o favor imerecido no ser humano. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Né? O comentarista, ele coloca muito bem, quando nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Né? Nada mais do que isso foi o suficiente. O amor de Deus por nós foi de uma forma tão grande que não existe material nenhum, ferramenta nenhuma que calcule essa imensidão
de amor, né? É o textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Não foi simplesmente misericórdia, né? O homem, muitas vezes, ele pode exercer misericórdia para com o outro, mas de uma forma limitada, de uma forma assim, trocada. Só há misericórdia com o outro porque houve, de certa forma, um benefício, um trocadilho de benefício. Mas Deus não. Com seu riquíssimo amor, misericórdia e bondade, Ele nos salvou. Não foi porque o homem mereceu, porque a graça é um favor imerecido de Deus. Não fizemos nada para merecer isto, né? O apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a princípio, não partiu do homem. Na questão da salvação, não partiu do homem. Deus é quem elaborou o plano e agora coloca dentro do homem essa salvação, que é garantida pela graça salvadora. Uma riqueza de graça, uma graça transbordante, que alcança todos os seres humanos, né? Não é uma graça limitada, não é uma salvação limitada. É para todos os homens. A salvação não vem das obras. Olha, Paulo fala muito claro no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e versículo 9, diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então é pela graça que nós somos salvos. Não é por sacrifícios humanos, nem fizemos e nem se deve fazer para receber a salvação. O sacrifício que é requerido é o homem reconhecer que precisa e procurar em quem tem a salvação, em Jesus Cristo. Num outro nome, Lucas diz, capítulo 4 de Atos, versículo 12, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, o único caminho é esse, é a graça. A única forma é essa, a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é um presente de Deus. Então, o homem não pode fazer nada de bom, até porque o coração do homem, longe de Deus, é somar continuamente, não há nada de bom no homem. Então, ele não pode fazer obra nenhuma para que mereça a salvação. É pela graça, é por misericórdia, né? A graça como meio de salvação. Então, daí o homem, ele na sua situação de distanciamento dentro de Deus, né, foi agora alcançado pela graça, essa graça salvadora. A salvação inclui a libertação da morte, né? É isso que vem ser salvação. E o interessante de tudo isso é que muitos homens não creem na salvação. Quando falamos de salvação, eles ignoram, rejeitam, menosprezam e não creem que este homem que come carne e farinha, ele será salvo. Mas é a Bíblia quem garante, né, através da graça salvadora. Então, a salvação inclui a libertação da morte. Salvação é chegar à meta final com segurança. Salvação é livramento, livramento da morte eterna, né? Livramento da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Da ira vindoura. Ora, falamos de um Deus tão misericordioso, rico em misericórdia, mas que ele também se ira, né? Se fôssemos pesar, o mesmo peso que seria o amor de Deus, seria a sua justiça, a sua ira para com esse mesmo homem, né? Paulo, ele diz no versículo de número 2, no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ó, Paulo diz que Deus é amor, Deus salva, o seu amor é imenso, é incontável, incalculável, mas também antes éramos filhos da ira. Então, Paulo diz assim, olha,
Vocês antes, nos desejos da vossa carne, vocês estavam no lugar daqueles que ainda estão lá como filhos da ira. Então, se Deus está irado com os homens que estão afastados dele, certamente essa ira, um dia, ela virá à tona e cobrará do homem por ele negar a salvação, rejeitar a salvação. Então, é o que diz a Bíblia. Antes o homem vivia em furto, em imoralidade, vivendo de forma leviana, distante de Deus. Deus agora provém o meio de salvá-lo e cabe a ele aceitar ou rejeitar estes meios, né? Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Então, o homem está sentenciado, sim, ou a ser salvo ou a ser condenado. Isso aí, Deus deu o livre-arbítrio a ele e depende dele querer ser salvo ou não. Não existe a situação, a condição de ele já ter nascido salvo ou já ter nascido condenado. A graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho, né? É um ato de fé. A Bíblia diz que a fé ou crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o Evangelho é poder de Deus e salvação daquele que crê. O homem, ele ouve a mensagem do Evangelho e crê, daí é gerado a fé através do Espírito Santo, ele aceita e automaticamente ele é salvo. Seguindo agora o processo de regeneração, justificação, santificação e depois glorificação. Porém, tem que começar com este ato de fé. Não é de obras, de bem-feitos. É exclusivamente através da fé, pelo dom de Deus. Isto não vem de vós, né, Paulo? Ele deixa muito claro, isto não vem de vós, não foi vós que merecesse, vós não mereciam. Vocês estavam mortos, não vem de vós não, é dom de Deus. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criada em Cristo para as boas obras. Então observe que Paulo deixa muito claro que a obra não salva ninguém. Ninguém é salvo por boas obras. Mas, depois de salvo, depois que o homem sente a salvação da sua alma, o gozo da salvação, ele começa agora a praticar boas obras. Então, o homem não é salvo por praticar boas obras. Mas, depois de salvo, ele tem a obrigação de praticar as boas obras. As boas obras partem da pessoa que realmente recebeu a Deus como seu Senhor, a Jesus como seu Salvador. E aí, ele começa agora a praticar boas obras. De acordo com Coríntios 5,17, né? Se está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, né, passaram, eis que tudo agora se faz novo. O pecado, a maledicência, a ignorância que o homem vivia, em várias formas de pecado, se fez velho, passou. Tudo agora é novo. Tudo agora é novo. Por quê? Porque ele foi transformado numa nova criatura, como diz Paulo no capítulo 5, versículo 17 da sua carta aos 2 Coríntios. Então, meus irmãos, concluindo, entendemos que a graça de Deus é a única forma de recebermos salvação. Essa graça não tem limites, é para todos os homens. Todos os homens. E o homem sem Deus, ele está mortos, espiritualmente mortos, né? De forma espiritual, longe de Deus, afastado de Deus. Né? Porque o pecado o matou. O pecado matou, ainda que ele nasceu, no seu nascimento, ele não praticou o pecado, mas ele já herdou o pecado original. Vindo depois, por consequência disso, o pecado experimental. E aí, a consequência é a morte física e, consequentemente, a morte eterna, que é o distanciamento total de Deus. Então, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, né? Iluminando nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos aprender e entender a palavra de Deus, que nós podemos nos alegrar com essas riquezas
que vem da parte de Deus para nós e que o nosso alvo é o céu. Fomos salvos para ir para os céus. Se Deus nos permitir, na próxima semana iremos estudar a lição de número 6, né? Mas a lição de hoje foi a lição de 5, que falou sobre a liberdade, como os libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Agradeço nesse momento a todos os irmãos que de forma humilde têm ouvido o nosso ensino da palavra de Deus. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Dinamécio Lima e família, pastor presidente da ADVC, Assembleia de Deus, Vida e Comunhão, que, como os irmãos sabem, faço questão de frisar que a intenção da Assembleia de Deus, da ADVC, é pregar o Evangelho com simplicidade, transparência e amor. Agradeço a todos os irmãos em nome de Jesus.